resultados que a gente está tentando reavivar, né? Revitalizar. Mulheres extrativistas da comunidade quilombola São José. Esse é um pessoal que ainda também não coisa, mas que tem uma pegada muito forte essa comunidade, com banana Angola e com banana em geral, mas com banana Angola, que é essa banana, né, que chama lá para o Acre, é banana comprida na Amazônia, né? Chama também três pencas, porque dá uma penca boa, uma mais ou menos, uma outra que dá umas 3 bananas, duas. É três pencas e mesmo assim é uma só que é boa mesmo, né? Mas vale a pena, interessante a banana. Mulheres do assentamento Rio Bonito, já demos até curso com elas e tudo, estamos em plena atividade organizada. A Cláudia tem feito um trabalho lá bem especial com elas, né? Mulheres extrativistas da comunidade quilombola do Forte, ainda não tivemos esse contato, estamos para ir lá com o Mário do Balanço, né, que também participa com a gente, é um vereador lá em São João, um grande agricultor também, está com a gente aí na transição agroecológica e redesenho de propriedade, outras coisas. Mulheres do assentamento Bom Sucesso, Flores de Goiás, né? Aí tem a Associação das Mulheres desse assentamento, mulheres, né? Mas tem grupos de mulheres, uma desse assentamento, outra de outro assentamento, que eu não lembro o nome, e outra de outro assentamento, que eu não lembro o nome. Em Flores de Goiás tem 3 grupos de mulheres e tem uma unidade de referência, que a gente falou lá atrás, né? Que é quem vai dar suporte. Esses grupos se interligam à unidade de referência. E a gestão dessa unidade de referência é fundamental, ou seja, nesse caso, porque a casa é, inclusive, da Associação de Mulheres, então é importante que elas estejam nessa gestão, né? A gente quer vê-las nesse... Né? O projeto é esse, não é porque é mulher, não, é oportunizar o espaço só. Se pegar, pegou, se não pegar, sinto muito também, a gente não pode fazer tudo, né? Mas está aberto o espaço, né, para que as mulheres cheguem. É isso que a gente quer fazer, oportunizar um pouco, animar um pouco, né? Não desistir. Até o último dia do projeto, a gente está procurando apoiá-las e fazer com que aconteça um pouco alguma coisa. Mãe dos Olhos, Calunga, né, do Vão das Almas, Sítio Histórico Patrimônio Cultural Calunga, Cavalcante, meio Teresina, meio Cavalcante, entra por Teresina, mas é Cavalcante, no município, né? Maravilhoso, depois vou mostrar um slide mais à frente, né? Que trabalha com óleos e já está lá na pegada de colocar onde quiser, em São Paulo, não sei aonde, já vai para lá por outra organização que trabalha com a rede também, que é a Central do Cerrado, que é uma cooperativa de produtores. Mulheres do Vão do Moleque, Sítio Histórico Patrimônio Cultural Calunga, Cavalcante. Então, aqui tem uma pegada né, com as sementes lá, né? Já interliga a questão das mulheres com a questão das sementes, porque lá é um sítio de produção de sementes, de recuperação de semente tradicional, de trabalhar com recursos genéticos. Mulheres extrativistas de Diadema, é porque temos lá também uma casa de produção próxima, já montada a casa, não tem equipamento, a gente quer equipar um pouco e começar o movimento com esses 2 grupos de mulheres, um de Ema e outro de Diadema. Diadema e Forte, que chama. Forte não, Riachão. Diadema e Riachão e Ema, que são 2 comunidades que tem lá na região. Mulheres de Contenda, esse não estamos ainda em contato, não fizemos esse contato. Brilho do Cerrado já está acertado direitinho e tudo, né? É possível que a gente substitua algum, né, desses grupos por outros, né? E Jovens Mulheres do Sertão, que a gente não iniciou, mas iniciamos, né, um trabalho agora de articulação muito forte com a parte de plantas medicinais, com mulheres, com jovens, né, de São Domingos, que a gente quer atingir essa faixa etária mais ou menos da primeira infância, da mulher, da primeira, né, da menina né, que é mulher, essa história aí do começo aí da história da mulher mesmo e da criança, né, com plantas medicinais, trazendo um pouco mais esse material, né. Então é isso, né. Com o tempo, o que acontece? A gente sai andando e sai achando coisas, né, também. Fale. Só uma consideração com relação ao tempo, só para você ter esse acompanhamento aí, tá? Fale. Porque já passou das 11 horas e aí 11h05, né? Eu tenho 11h05. Não, o tempo era até 11 horas, já são 11h05. Ah, Só para você se organizar. Mais 10 minutos.
Mais 10 minutos, talvez 15. Mais 10. Tá. Bem rápido. Bem rápido. Né? Com o tempo, a gente apareceram referências tecnológicas complementares que complementam toda essa malha que a gente está criando. São salas de aula, né? Essas unidades de referência que o projeto está constituindo, né? Digamos assim, ajudando a constituir ou reconhecendo, né? E interligando. E aparece, né? Então, tem um trabalho com manejo, né? E uso cuidadoso do fogo, né? Que é a Brigada de Incêndio de Cavalcante, aqui, que a gente vai estar fazendo esse trabalho. Esses aqui todos têm algum aporte de equipamento, de alguma coisa, e tem uma relação forte com o projeto. Educação agroecológica, né? Produtos, né? Produção de genética, cívica, Cerrado, que é lá em Educação agroecológica, agricultura sintrópica, que é a Terra Mainá, que já teve essa relação lá com a outra organização, lá com a UEG. Transição agroecológica, perdão, transição agroecológica, cultivo protegido, que é uma referência para a gente, o Sítio Krause, já outros projetos já investiram nessa parte do cultivo protegido, fazer uma estufa, né, projetos que a UNB fez, e a gente está querendo dar seguimento, ele gosta dessa coisa, então a gente está apoiando. Fernando, né, com recurso genético, aí tem até um café antigo aí e tudo, trabalha com agrofloresta, né? É uma transição aí também chegando nessa agroecologia plena também tudo, né? Também ali no assentamento, formação agroecológica e comercialização, que é o Sítio Alegria, né? Tem essa referência fortíssima e a relação desde a criação da rede até hoje, né? E sempre tivemos lá, são 30 anos. Produção de espirulina existe em Barco Saboia, né? Estação de gergelim frio, tem um ecocentro disso ali, que é do François aqui em Cavalcante também. Tem uma plantação muito forte de pitaia, maracujá, que a gente pode ver, pode observar e ver como é que é feito. Criação de abelhas nativas, apicultura, do café orgânico do Lauro, lá em São Jorge, né? E tecnologias de uso e manejo do cerrado, que é a Reserva Ecológica Bacupari, que tem trabalhos maravilhosos com essa questão do manejo ecológico, com algum ganho econômico também, sem degradação, né? Até com acréscimos também. E o sítio do Cleito, que é um jovem também, com uma pegada muito forte de produção também, lá em transição agroecológica também. É isso. Então, tem essas unidades, são vários trabalhos que a gente vem fazendo, tanto né, com essa parte de extrativismo, essa rede, ela se integra a uma rede, que é a Agroecológica Planalto Central, em Brasília, com esse intercâmbio, com essas questões, e hoje a gente está trazendo para cá a certificação orgânica, com 3 grupos que a gente deve estar formando, um em Alto Paraíso, outro né, em Flores de Goiás e outro aqui em Cavalcante. São 3 grupos de certificação que a gente vai estar trazendo agora. Já estamos com recursos para certificar, só não tivemos ainda o repasse, né? Assim que tiver esse repasse, nada ocorrendo. E aqui, né, lembrar aí, né, da Nina mais uma vez aí o esforço sempre, né, e mesmo sem recursos, Sati, né, Marquinhos aí, né, tanta gente aí que ao longo disso, né, o Otávio lá fazendo nossas coisas, que sempre está, né, apoiando essa feira, fazendo essa feira acontecer, né? E é a grande articulação, a grande articuladora é a feira, porque ela chama, ela traz a festa, traz essa animação. Aí a gente já colou lá, a gente sempre pega carona, né, em rede, então já colamos a reunião da rede, sempre né, junto com a feira, porque aí está todo mundo por aí, a gente aproveita e reúne. Essa é a pegada que a gente quer, é a organização, e aqui étnica é mais forte ainda, que é a das mães de Óleo Calunga. É especial, dá para chegar onde quiser, já chega pela Central do Cerrado, em São Paulo já está chegando, né, já passa para Brasília. Essa é a pegada também, que é trazer as folhas do Cerrado junto com as frutas, não só as frutas e o meio ambiente, as folhas também. Né? Isso aqui traz uma abertura imensa de mercado e de tudo. E aqui é a questão de realmente investir, né? Eu na outra aula não lembro, mas me parece que esse equipamento aqui é de extração de ácido pirulinhoso, uma coisa assim, né? Que é por pirólise, né? Que também é subproduto da produção do biochar, ou o biochar é subproduto desse ácido pirulinhoso, porque é muito especial esse ácido. Então é isso, né? A gente agradece, né, tanto a Pouso Alto Agroecologia, que a gente tem aí, né, faz parte dela, quanto o Instituto Avaliação. E mais uma vez agradecer a Terezinha e a Embrapa por estar promovendo esse curso aí, que para a gente tem sido muito especial. Muito grato aí.
Oh, obrigado, Carlos. Agora a gente tem a participação do Sati, né? E aí, queria dar uma sugestão da gente continuar com o Sati ou vocês preferem ter um intervalo? Eu acho que poderia dar continuidade, né? Podemos a gente... Vamos embora. Vamos lá. Comentário. Em termos da organização, nós havíamos pactuado que cada aula teria 40 minutos e, ao final, nós vamos ter um momento onde nós vamos ter as perguntas para os dois apresentadores, né? Vamos tirar nossa dúvida e fazer as considerações. Isso, então eu acho que é para a gente não perder mais tempo, né? Aliás, otimizar o tempo. De repente o Sati poderia começar. Pode ser, Sati? Pode ser. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Eu vou fazer a apresentação e no final a gente abre para as perguntas tanto para mim quanto para o Carlos. Pode ser? Melhorou agora. Beleza. Melhorou agora? Melhorou. O som tá bom aí? Agora tá. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui. Esta aqui. Chegou aí para vocês? Tá chegando. Chegando. Ok. Chegou agora. Então a gente abriu a tela. Abriu, né? Abriu. Ok. Então a gente ficou com a responsabilidade aí de abordar a questão do desafio, né, da conservação das sementes tradicionais aqui na região da Chapada dos Veadeiros. Esse desafio ele vem caminhando e, como o Carlos bem colocou aí, fazendo essa apresentação da Rede Pouso Alto Agroecologia, ele culmina na constituição dessa rede, que é a Rede Pouso Alto Agroecologia, com hoje mais de 42 instituições que fazem parte desse projeto, né? Então, eu me chamo Sati, né? Tenho uma formação na área de Química, né? Química Teórica, na Universidade Estadual Paulista. E, recentemente, eu fiz pelo Centro UNB Cerrado uma especialização em sociobiodiversidade e sustentabilidade no Cerrado. Essa formação ela foi muito importante para que a gente pudesse aprofundar nossos estudos em agroecologia, porque até então era um processo muito autodidata, muito de ir atrás, e nesse campo eu agradeço algumas pessoas que foram muito importantes nesse processo inicial, a começar pelo professor Flávio, da UNB, trabalha na FUP, em Planaltina, que foi um dos primeiros mentores que me orientou nesse caminho da agroecologia. Mas essa formação mesmo, ela vem desde 2001, quando eu cheguei aqui em Alto Paraíso, egresso aí de São Paulo, com esse estudo inicial que foi com a agrofloresta, a partir do Ernest e o Oswaldinho, que eram pessoas que trabalhavam com agrofloresta aqui já em Alto Paraíso, e aí que eu comecei a me dedicar a esse estudo, inicialmente muito mais prático do que teórico, e depois que a gente começou a enveredar por esse estudo da agroecologia. Eu gostaria de falar desse desafio do resgate das sementes crioulas aqui da região, fazendo um retrospecto histórico das 9 edições da Feira de Sementes e Mudas aqui da Chapada dos Veadeiros. Atualmente, a gente coordena um núcleo de alimentação sustentável e produção agroecológica chamada DINASPA. Esse núcleo ele teve sua origem dentro do Centro UNB Cerrado, sob a coordenação da professora Nina Laranjeira, que está aqui também nessa aula de hoje, que poderá me corrigir a qualquer momento aí. O NASPA hoje ele integra o Instituto Biorregional do Cerrado, que é um instituto que a gente se predispõe a trabalhar com agroecologia e permacultura. Esse instituto ele é dividido em dois eixos, principalmente o eixo da Ecovila, que é onde hoje moram mais de 20 famílias, e, na verdade, 10 famílias com mais de 20 adultos, mais cerca de 10 crianças, são ao todo umas 30 pessoas habitando na Ecovila Araticum, e o Ecocentro, que seria o espaço onde a gente desenvolve as atividades de agroecologia, permacultura e outras atividades em geral.
Atualmente, o IBC tem uma parceria com o Centro UNB Cerrado no oferecimento de uma disciplina chamada de Transição para a Sustentabilidade, uma disciplina que tem uma procura muito grande de estudantes da Universidade de Brasília. Ao todo, chegam a ter 2 turmas de 40 pessoas inscritas nessa disciplina, para aprender, para entender como que é essa vivência numa ecovila, como que é esse desafio para essa transição para a sustentabilidade. O início desse desafio começou com uma feira ligada a produtos da sustentabilidade. Então, a primeira troca de sementes, na verdade, não teve muitas vendas de sementes, foi mais troca de sementes, aconteceu dentro dessa feira de produtos sustentáveis. Essa feira foi realizada pela UNB Cerrado e ela culminou no primeiro ano de atividade do Centro UNB Cerrado, né? Desde 2008 já vinha se falando nessa estruturação desse centro. Nessa época eu estava mais afastado da cidade, estava mais ligado na estruturação de uma ecovila, e a convite da professora Nina, a gente começou a reaproximar, na verdade, do mundo acadêmico, do mundo da estruturação em si desse centro universitário aqui em Alto Paraíso. Na verdade, o Centro UNB Cerrado é o Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros. Então, ele tem uma abrangência territorial e começou as suas atividades propriamente dita em 2010, com um curso. Em 2011, a gente assumiu o desafio de lançar um curso que chamava-se Agroecologia e Jardinagem, e a gente começou esse trabalho com um companheiro aqui chamado Nigem, com quem eu também aprendi bastante nesse início. E a gente deu início e, ao completar o ano, a gente realizou essa feira de produtos sustentáveis e nela, com o apoio do Pedro Guimarães, e a gente conseguiu realizar essa primeira oficina, que era uma troca de sementes ligada a essa feira maior de produtos sustentáveis. No segundo ano, a gente já deu início a essa feira organizada pela UNB Cerrado e com a participação da cooperativa Frutos do Paraíso. Na época, o Pedro era integrante dessa cooperativa e a gente conseguiu realizar durante 2 dias, com oficinas, esse início do resgate dessas sementes. No início, muito difícil, porque existe uma erosão realmente nas sementes crioulas aqui na Chapada dos Veadeiros. Então, a gente começou essa pesquisa, ou seja, descobrir quem são os guardiões das sementes, onde é que estão essas sementes crioulas. Então, foi um início de prospecção. E a grande dificuldade sempre foi trazer esses guardiões ou as pessoas interessadas nas sementes para um momento de trocas, e grande surpresa nossa foi o interesse na comercialização. Então, a gente iniciava sempre a Feira de Sementes com uma grande roda para a gente identificar quem eram esses integrantes. Na época, existia uma intenção muito grande de se criar uma rede de guardiões de sementes, era uma ideia que a gente motivava na época, e a gente considera isso aí como o embrião da rede Pouso Alto Agroecologia. Então, foi um momento muito interessante da gente tanto despertar nos agricultores a importância de se cultivar as sementes crioulas, de se preservar as sementes, como também trazê-los para fazer essas trocas, adquirirem novas variedades e começar esse processo de troca entre guardiões de sementes. A terceira feira de sementes, a gente já tinha um recurso maior, já tinha um apoio financeiro, a gente conseguiu um recurso do Ministério do Meio Ambiente, então a gente começou um processo de capacitação. Você veja que eram 4 dias de feira, foi de 21 a 24 de novembro de 2013. Nessa época a gente já discutia também a época melhor da feira. A gente percebeu que toda feira caía um temporal, então a partir das próximas, a gente começou a adiantar essa feira, mas era um momento muito ativo, com muita atividade, com muitas rodas, com muitas vivências, com grandes oficinas e pessoas ilustres que trabalhavam com esse resgate das sementes crioulas. E nesse momento a gente tinha um grande aprendizado e a gente percebeu um resgate na cultura aqui da região. Então, alguns agricultores realmente passaram a se dedicar
a preservação e a produção de sementes. Um deles, o Carlos acabou de citar, que é o sítio Vitória da Conquista, que é o Mazão e a Dona Mocinha, que hoje são guardiões de sementes, tem o seu banco de sementes familiar. Então, a gente começou a ver os frutos desse trabalho em equipe aqui na organização dessas feiras de sementes. Aqui, ao final de toda a feira de sementes, a gente realiza uma reunião que hoje a gente chama da reunião da rede Pouso Alto Agroecologia. Na época, isso aqui é 2013, 2014, a gente ainda não tinha a rede propriamente estruturada, a rede Pouso Alto Agroecologia, mas já existia uma motivação para a gente se reconhecer como rede. A gente via muitos trabalhos individualizados, então a gente sentia a necessidade realmente de constituir essa união entre essas organizações. Então, em 2014, a gente realiza a quarta-feira de sementes, ainda tinha um apoio financeiro, a gente contava com recursos, então durante 3 dias a gente realizou essa feira com diversas atividades, e foi em 2014 que a gente realizou a primeira reunião da Rede Pouso Alto Agroecologia. Então, um momento muito especial. Destacam aqui as instituições que são organizadoras, né, e fundadoras da Rede Pouso Alto Agroecologia, o Centro NB Cerrado. Na época, o Carlos participava da instituição chamada Ecoideia, a RIVE, que é a Rede de Integração Verde, a Cooperfrutos, que está desde o início na realização das feiras e também fundador da Rede Pouso Alto Agroecologia, e o Instituto Biorregional do Cerrado, que eu também faço parte e que também é fundador dessa rede nessa época, 2014. Aqui uma tela assim, para a gente ver a diversidade da feira, um momento cultural, um momento muito especial de nascimento de pessoas e lideranças que trabalham verdadeiramente para a manutenção da agrobiodiversidade aqui na região. Pessoas que até então eram desconhecidas, até então nem sabiam que o que elas faziam tinha um valor especial, tinha um reconhecimento muito especial. Então, a gente começa aqui em 2014, a gente vê um auge desse trabalho acontecendo, e muito porque também tinha um apoio, não só financeiro, mas a rede começa a se estruturar. Então, a gente começa a ver a existência dessa rede local e territorial fazendo diferença na preservação aqui da agrobiodiversidade. Uma feira muito recheada de oficinas, aprendizados. Aqui o seu Sebastião, da Semente da Paixão, trouxe sua coleção de sementes crioulas, um momento assim emocionante mesmo. Aqui o Mauro com oficinas mostrando a potencialidade aí do cerrado. Aqui também estava bem no início. Aqui nessa época a gente já contava concomitante com a feira o encontro de pesquisadores da Chapada dos Veadeiros, e durante essa feira aqui a gente estava apresentando na oficina com o Xandão, que hoje atua junto ao ICMBio, esse processo de restauração do cerrado, só destacando assim que o início, o germe que trouxe a questão das feiras de sementes também era muito a questão da coleta e troca de sementes silvestres, as sementes nativas do cerrado. Até porque a gente aqui na região está muito ligado à questão da agrofloresta, do reflorestamento, da restauração do cerrado. Então, é muito presente nas nossas feiras, não só as sementes crioulas, mas também as sementes silvestres, as sementes nativas do cerrado. Um potencial muito grande, que envolveu, inclusive, muito do povo Calunga, que passou a coletar, passou a expor cada vez mais as sementes silvestres do cerrado. A gente também, na época atuando no Centro NB Cerrado, a gente buscou registrar as informações dos participantes da feira. Também faltou dizer assim que a feira tem uma média de 20 participantes, assim, guardiões de sementes. Aqui em 2014 a gente teve uma participação ainda maior,
mas a média é de 20 participantes, e a gente registrava os dados principais de quais são as sementes que eles traziam, qual era a origem, qual era o local de coleta dessas sementes. A gente começava um pequeno registro. Também destacar que é um trabalho feito com estudantes do ensino médio, então não é algo assim de um cunho acadêmico, mas que tem a sua importância e traz um registro histórico desse momento aqui de levantamento dos dados dessas feiras. Em 2014, a gente já estava com a Rede Pouso Alto Agroecologia fundada, e a gente, para concorrer a um dos editais, a gente necessitava de ter uma sede fixa. E aí, numa parceria com a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, a gente conseguiu, a título de doação, emprestado assim, essa casa, que a gente chamava carinhosamente de Casa da Agroecologia, onde algumas das reuniões preparatórias da Feira de Sementes aconteceram lá, e outras tantas atividades, como oficinas, como reuniões, como cinemas, como rodas de conversa. Então, foi um momento muito interessante e essa banca aqui, onde eu estou aqui apresentando, é a banca da Casa da Agroecologia, com as sementes que a gente conseguiu coletar e adquirir ao longo do ano. Aqui a participação sempre teve uma participação muito intensa de jovens, até porque a gente trabalhava no Centro UNB Cerrado com a juventude, né? Os projetos eram ligados até 2014. A gente tinha projetos ligados às escolas aqui da região, trabalhamos praticamente em todas as escolas com esse cunho de agroecologia, mas voltados à questão de orientar as merendeiras a fazerem composteiras, a orientar os estudantes a criarem hortas biodiversas, a trabalhar até com sistemas agroflorestais nas escolas. Então, foi um trabalho e uma participação muito intensa com a juventude, o que dá para ver nas fotos aqui nas feiras. A partir de 2014, a gente aprova o NASPA junto ao UNB Cerrado, e a gente começa um projeto ligado à valorização da agricultura familiar, buscando produção, né, e abastecimento de alimentos aqui no município. Então, a gente passa a atuar mais diretamente nos assentamentos. Foram 5 assentamentos que a gente desenvolveu esse projeto, e concomitantemente a gente aprova um outro projeto que foi um curso ligado à agroecologia voltado também à juventude nos assentamentos. Então a gente sai um pouco da área urbana que a gente vinha atuando até 2014, e de 2014 até 2017, 2017 basicamente a gente atua com os assentamentos aqui da região. Uma oportunidade maior também de divulgar essa informação, chegar mais no agricultor, e foi um momento também muito especial a partir de 2014. 2015, a gente tem já a rede existindo aqui na região, mas a realização da Feira de Sementes ainda fica compartilhada entre algumas instituições, inclusive estava bem presente nesse momento aqui em 2015, quinta-feira de sementes. Eu tenho alguns vídeos, eu não vou interromper a apresentação agora, eu vou fechar e aí eu apresento os vídeos na sequência. Esse momento é um momento muito especial, de grande contribuição, grande participação também, um auge na participação das feiras de sementes em 2015. E a gente lança também uma inovação que foi a primeira festa da primavera, como abrindo a Feira de Sementes. A gente tinha muita participação de agricultores aqui da região, então a gente achou muito bom a gente começar uma celebração festiva, assim, como para receber as pessoas. Então foi bem interessante essa festa da primavera que aconteceu na Praça do Bambu, em 2015. Então, a gente teve participação de assentamentos, de povos indígenas, pessoal da Rede de Sementes do Cerrado, apoio do PPP Ecos. Então, foi um momento muito intenso e muito brilhante da feira. Vocês vão poder ver um pouco mais quando a gente mostrar de como que estava brilhando nesse momento. Algumas inovações, presença marcante da juventude. Nessa época a gente trabalhava com um curso ligado em 3 municípios, né? Colina, São João da Aliança e Alto Paraíso. Então eram mais de 50 jovens que a gente atuava diretamente. Aqui a Embrapa está desde o início, mas nesse momento assim a gente
percebe a presença marcante assim da Terezinha e da equipe da Embrapa, muito atuante, começa a integrar cada vez mais não só a participação na feira de sementes, mas também a própria organização, planejamento da feira. A sexta-feira de sementes, eu tenho um vídeo, depois eu vou abrir para vocês. A gente aqui já estava num momento muito de autogestionado, assim, ainda tinha a participação da UNB Cerrado, mas já não tinha tantos recursos e a gente começou já realmente a buscar apoio de cada uma das instituições para que a gente pudesse realizar a Feira de Sementes. Essa feira, especialmente, ela aconteceu na quadra da Cidade Alta, que era um local onde a gente realizava a Feira Popular da Agricultura Familiar, que é um dos resultados desse projeto que eu falei que a gente trabalhou no Centro UNB Cerrado. E como a gente já estava pulsando esse espaço como um espaço de levar alimentação saudável para uma população mais carente, a gente resolveu por bem também fazer a Feira de Sementes nesse espaço. Foi bem interessante porque é um espaço bem amplo e foi bem agradável realizar a feira nesse espaço da quadra da Cidade Alta. A sétima Feira de Sementes, a gente estava com grandes dificuldades nesse momento, assim, 2017, a gente, na UNB Cerrado, com muitos cortes, corte de bolsas, corte de equipe, foi mais ou menos o resultado do golpe que a gente teve na gestão do país, né? Então, a gente já estava sentindo grandes perdas nesse momento e conseguimos, com o apoio de uma figura bem ilustre, a Regina, que hoje mora em Cavalcante. Na época, ela coordenava um projeto chamado Janelas Abertas para o Alto, e ela tinha colocado na programação da sua atividade a realização da Feira de Sementes. Até aquele momento, a gente achava que nem ia ter condições mais de realizar essa feira, porque estava uma desestrutura muito grande, tanto no movimento aqui, local, como no país como um todo. Mas com o apoio dela, com a grande colaboração, a gente conseguiu reunir uma equipe e realizamos essa feira. Ela aconteceu dentro desse evento, que chamava Janelas Abertas para o Alto, e aconteceu a primeira vez na Praça do Bambu, e aqui a gente já colocou a Rede Pouso Alto Agroecologia como uma das realizadoras da Feira de Sementes. Então, aqui a gente tem uma amostra, assim, mais ou menos, de como que se deu esse evento. Foi muito participativo, apesar de poucos recursos. A gente realizou a reunião da Rede Pouso Alto Agroecologia no polo da UAB, dentro desse evento que estava acontecendo. Então, isso fortaleceu mutuamente, tanto o projeto da Regina, que era um projeto de resgate tanto das raizeiras como das parteiras, dessa cultura popular tradicional. Então, assim, uma sinergia muito grande entre os dois movimentos. A oitava Feira de Sementes, a gente contou com um apoio institucional. Na época, eu estava atuando no Instituto IP Artes, e eles também deram apoio para a gente realizar. E cada vez mais a gente viu essa feira sendo apropriada pelas instituições locais, coordenadas pela Rede Pouso Alto Agroecologia. Então, ela foi se apropriando, a UNB foi se afastando um pouquinho, sempre presente, mas cada vez mais abrindo espaço para outras instituições não só participarem, como também entrarem na coordenação e colaborarem na sua gestão, no seu planejamento também. Foi muito marcante aqui a reunião da Rede Pouso Alto Agroecologia, porque a gente lançou esse projeto que a gente atua hoje, juntamente com o Carlos, com a Cláudia, com o Zé Aparecido e com o Marcos. A gente lançou esse projeto, estava bem no início ainda, e foi muito bem recebido, e a gente começou os primeiros trâmites assim, para a gente começar o trabalho mesmo. Uma boa participação assim das pessoas locais. Esse milho aqui que a gente está vendo aqui é um milho crioulo aqui da região do assentamento Silvio Rodrigues, vem sendo cultivado por esse agricultor, o Gil, e aqui a gente tem pessoas muito ilustres aqui que têm colaborado com esse trabalho de formiguinha, mas que já vem dando os primeiros resultados, os frutos dessa dedicação. A nona Feira de Sementes, a gente estava num momento auspicioso, aí já uma realização da Rede Pouso Alto Agroecologia, uma participação de várias instituições, e a gente já tinha o apoio do projeto, então a gente conseguiu uma mobilização, conseguiu uma participação
mais efetiva. Como o Carlos falou, nessa reunião tinham cerca de 40 instituições representadas, então foi um momento de grande troca e de grandes aprendizados também. Então a gente vem percebendo que ao longo desses 9 anos a gente conseguiu mobilizar, a gente conseguiu identificar quem são esses guardiões, né? Aqui ainda tem muita coisa a se descobrir, como eu falei, existe uma perda genética, existe uma erosão aqui ao longo das décadas devido às mudanças, né? As pessoas estão indo embora, os mais jovens estão indo para as cidades e os mais velhos não conseguem manter essa produção, essas gerações futuras ficam com uma defasagem muito grande na questão da quantidade e da qualidade dessas sementes. Então, assim, é um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido e que a gente espera poder realizar a 10ª edição esse ano, com apoio, né, que a gente está tendo aí, principalmente da Embrapa, que está com esse projeto na região e continuará com ele mesmo após a finalização do projeto da implantação da rede. Então, a gente acredita que é possível com a participação e colaboração de vários parceiros. Então, a gente teve nessa feira algumas oficinas, eu destaquei aqui 2, a oficina do Cerrado de Pé, que é uma associação que surgiu nesse meio de apoio não só aos extrativistas, coletores de sementes, mas também ao pessoal que trabalha com restauração, né? Restauração do Cerrado. Ela tem um trabalho muito sério e ligado aí ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde eles desenvolvem um trabalho lá alguns anos de restauração, tem uma relação muito estreita com a rede de sementes do Cerrado, eles fornecem as sementes deles para essa outra rede. Então, assim, a gente acaba vendo uma sinergia de várias redes e vários personagens, atores, não só os agricultores, mas também os extrativistas, que também têm interesse nas sementes. Aqui, a apresentação do pessoal da Embrapa, né? Também a apresentação sobre o maracujá pérola e muito dominado aqui na região. Então, assim, é importante frisar essa colaboração que a Embrapa vem fazendo, não só na região do assentamento Silvio Rodrigues, mas aqui na região da Chapada dos Veadeiros. Então, a gente está mais fortalecido com a presença da Embrapa e outros tantos parceiros que vêm colaborando na estruturação dessa rede, que é a Rede Pouso Alto Agroecologia. Eu deixo aqui algumas informações, né? Esse material ele vai ser divulgado aí no grupo para os participantes, e aí lá vocês vão poder acessar muito mais dessas informações, não só sobre a Rede Pouso Alto Agroecologia, no site do Instituto Avaliação. A gente ainda não tem um site, estamos nesse momento na elaboração desse material, desse conteúdo para ir para um site, mas algumas informações da rede podem ser acessadas no Facebook da rede, tanto como da Feira de Sementes. A Feira de Sementes também tem um blog, um pouco desatualizado, a gente não está tendo muita essa condição de manter esse material atualizado, mas dá para ter uma noção de como foram essas 9 edições da feira. O Instituto Biorregional do Cerrado, que a gente participa, o IBC, e o NASPA, que a gente também tem essa coordenação e esse apoio, também a gente pode acessar esse material nesse site. Em princípio, essa é a apresentação. Tem alguns vídeos que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo através desse link. Aqui, 2016, 2014. 2014 a gente tem um vídeo bem ilustrativo, assim, de como, bem no início, nosso trabalho, dá para ter uma percepção, assim, como é que estava. Tem uma entrevista do Fernando também, Fernando da cooperativa. Se der tempo a gente passa também. Vamos ver como é que fica o som. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, tá tudo bem. O som. Sim, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Tá no máximo aqui para mim, tá? O vídeo não está aparecendo. Você tem que compartilhar ele
no share screen, no botãozinho verde. Eu acho que você tem que sair da apresentação dessa tela e entrar com a apresentação do vídeo. Não, ele vai no share screen, no botãozinho verde, share screen, né? Não está passando o vídeo para a gente. É porque ele está no share screen, só que ele está mostrando outra tela. Tem que mostrar, você tem que colocar a tela do vídeo. Você está mostrando a telinha dos seus arquivos no share screen. Então, você tem que sair desse share screen. Isso. E retornar ao share screen e selecionar o vídeo. Isso. Será que ele não está ouvindo, Sati? Sati? Eu acho que o Sati não está ouvindo a gente. Ele tem que descompartilhar e compartilhar de novo. É isso aí. Ele deve ter compartilhado o Windows Explorer. Isso. Ele está compartilhando a tela dos arquivos, né, na verdade. Então, ele tem que descompartilhar essa tela e compartilhar o que tem um vídeo, né? Oi, Sati, você tem que trocar. Eu acho que ele está voltando agora. Ele estava com fone. Sati, você está ouvindo a gente? Você está ouvindo a gente, Sati? Sim. Tá ouvindo? Então, você tem que tirar esse compartilhamento porque você está compartilhando a tela dos seus arquivos. Depois, compartilhar a tela que tem um vídeo. Sair do share screen. Tá. Deixa eu ver aqui. Sair. Ok. Quando você compartilhar, Sati, você compartilha a tela do vídeo, porque você estava compartilhando a tela dos seus arquivos, entendeu? Sim. Aí eu entro só no vídeo. Tá vendo? Share screen. Entra no vídeo, dá pause. Aí entra entendi. no share screen, compartilha e volta o vídeo de novo. Ok. Eu achei que dava para entrar direto. Você, na verdade, seu vídeo está aberto no seu computador, né? O vídeo. Vou abrir ele. Aí você... Certo. Aí depois você vai lá no share screen e compartilha ele. Deixa ele aberto, né? Uhum. Dou um pause. Uhum. Ok. Isso. Aí ele ficou lá embaixo. Vamos torcer para isso funcionar, porque eu confesso que eu também nunca fiz isso. Eu achei que direto ele abria, mas agora... sim, ele está aqui. Compartilha como você compartilhava o PowerPoint. No share screen, aí você compartilha a tela do vídeo. Ia dar o play. Mas quando eu abro o share screen, ele não apareceu. Que pena. Apareceu só a tela. Ele é do YouTube? Não, ele está no meu computador. Então, você no seu computador, você deixa ele aberto no seu navegador. No seu... Deixei, não apareceu, não. Tá bom. Aqui ele só abre, ele abre a tela de todo. E aí, quando eu abro aqui, ele não abre, né? Não, ele teria que estar aberto, aparecer ele aberto no seu computador. Como aparece o PowerPoint, como aparece essa tela. Aí teria que aparecer o vídeo. Não. Quando você abre o vídeo, ele fica onde? Ele fica aqui embaixo, ele está minimizado, mas Então, tenta clicar no minimizado agora. Agora, assim mesmo. Tenta minimizar na tela. Clicar onde está minimizado para ver. Vou tentar. Vamos aprendendo, gente. Aprendendo aqui. Só um minutinho aí de paciência. Share screen. New share screen. Isso. Zoom, participante. Ele não reconhece o vídeo. Ele não abriu o vídeo. Ele tem todas as minhas telas que estão abertas, mas o vídeo não.
Alguém está sugerindo mandar Deixa o eu tentar vídeo no esse grupo. Sim. No chat aqui, alguém sugeriu. Compartilha a área de trabalho inteira, só isso. Aí ele vai pegar o que tiver. Compartilha a área inteira. A área de trabalho toda. Tá, deixa eu ver. O Dax está aí, o Dax entende bem. Então. Share screen. Compartilhar a área Sei que é possível. toda. Qualquer coisa. Né? Essa do screen, do share. Agora você vai... Agora você vai no vídeo. Aí. Foi? Foi, agora sim. Tá indo, tá indo. Tá indo. Tá indo dar um play agora, acho. Não, é só o play, isso. Legal. Show. Isso aí. Gratidão, Dax. Trazer o Serginho de hoje, de sábado, não? Esse aqui é esse.
Olha o Junão aí, ó. Isso aí foi 2014. Em 2015, a gente lança... Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Sati. Pode falar. 2015, a gente lança uma campanha para arrecadação de recurso. Eu quero ver se eu consigo aqui. A gente lança uma campanha para arrecadação de recurso no Quicante. E aí a gente busca conseguir esse recurso para poder realizar essa feira. Deixa eu ver se eu consigo aqui. New share. Esse share. Aqui. Será que ele abre? Não fica aberto. Tudo meio lento. Queria passar mais esse para vocês. Consegui aqui. Isso foi em 2015. Aqui, ó. Esse aqui. Abriu. A Feira de Sementes, o encontro da Chapada dos Veadeiros, que reúne agricultores, estudantes de agroecologia, jovens pesquisadores, a comunidade em geral que tem interesse no conhecimento, na troca, na aquisição de sementes crioulas. São cerca de 8 municípios do território da Chapada dos Veadeiros. Ela acontece ao longo de 3 dias e durante os 2 dias anteriores é um momento de troca de informações, de capacitação, de oficinas voltadas às sementes crioulas, saídas de campo aqui na região para conhecer experimentos, atividades que os agricultores estão desenvolvendo aqui na região, de recuperação de áreas, de plantio de hortas orgânicas. Então, é um momento muito ativo de troca de informações. Esses cursos, eles trazem uma capacitação para os agricultores, para eles entenderem um pouco mais de tecnologias agroecológicas, um pouco mais da produção orgânica. Então, é nesse momento que os agricultores podem mergulhar e aprofundar esses conhecimentos. Além da gente ter a questão da troca de sementes, a gente tem as oficinas que faz a capacitação e a troca de experiências, que também enriquece muito o evento para a gente poder ter uma melhor adequação no plantio dessas sementes que a gente vai encontrar lá, que a gente não conhece como é que é a produção, a gente se capacita para estar produzindo e gerando autonomia em questão das sementes. A participação dos agricultores na preservação, na conservação do bioma cerrado, ela é de extrema importância. A principal relação que nós temos com o ambiente hoje é do agricultor, principalmente do agricultor familiar. Então é ele que consegue nos oferecer os alimentos, produzir alimentos de qualidade sem alterar essa constituição deste bioma. Como conservar, né? Como conservar a água, como preservar os mananciais, né? A gente preservar, não desmatar, ou ao invés de desmatar, plantar. Então os agricultores aqui reunidos, eles trazem todo esse conhecimento tradicional que por séculos manteve essa constituição do cerrado como ele se encontra hoje. Assim, o nosso interesse aqui não é somente o partilhar, a troca, a comercialização das sementes crioulas, mas também a valorização das sementes do cerrado, as sementes nativas, as sementes silvestres.
trabalho com cerrado e gosto de trabalhar com produto cerrado. E gosto de preservar a natureza, né? Se você estragar a natureza, você está enrolado, né? As sementes, elas são a manutenção de toda a vida. Então, nas sementes estão contidas pomares, estão contidas florestas. Uma semente crioula é muito importante e muito valiosa. Então, nós temos de resgatar nosso tesouro, né? E o agricultor, ele também tem muito interesse em ter contato com outras variedades, e o nosso foco nessa feira é a partilha dessas sementes crioulas. Se a gente produz a nossa própria semente e tem aquela diversidade, a gente consegue um produto de qualidade e melhor para os nossos filhos e para as gerações futuras. O recurso da contribuição do financiamento participativo, ele deverá ser investido principalmente no transporte, alojamento e alimentação desses agricultores. Na última edição, na 4ª edição da Feira da Chapada dos Veadeiros, nós reunimos cerca de 200 agricultores desses 8 municípios em torno aqui do território da cidadania. Já participei esse ano que passou, eu trabalhei aqui na Folha de Semente, nós teve troca, né? Até tinha coisa que eu não tinha, hoje eu já tenho lá em casa, eu tenho até para trazer de novo de volta para quem me passou. Então, a contribuição, ela vai facilitar para que esses agricultores sejam bem recebidos, eles possam receber uma alimentação orgânica, possam estar bem hospedados e participando de todas as atividades que vão estar aqui acontecendo na Feira de Sementes. Eu acho assim que para as pessoas que gostam de trabalhar com sementes, com troca, é importante. É importante muito, porque tem semente que a gente não tem, outras pessoas que vêm não tem, aqui nós temos, é muito importante. A 5ª Feira de Sementes e Mudas da Chapada dos Veadeiros acontecerá de 25 a 27 de setembro no município de Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. A contribuição participativa para a realização desse evento é essencial para que possamos reunir esses agricultores e compartilhar esse conhecimento com a comunidade local. Aí quando aquele que não plantou vê, ele cria ânimo para plantar. É por isso que tem que distribuir. Legal. E aí, para finalizar, eu gostaria só de mostrar um vídeo que ele é como inédito, assim, que a gente ainda não divulgou. Ele é da última Feira de Sementes, 2019, e ele é também uma homenagem a um grande amigo, uma perda que a gente teve esse ano, que foi o Aleph, que fundador da Rede Pouso Alto Agroecologia, sofreu um acidente, e a gente gostaria de fazer essa homenagem para ele.
É isso, gente. Agradeço aí a paciência e estamos de volta aqui para algumas perguntas, se for necessário. Então, eu gostaria de parabenizar, viu, aos também coordenadores do curso, o Carlos e o Sati. Muito boa, foi maravilhoso o que vocês trouxeram, né? E eu queria fazer duas perguntas, né? Uma para o Carlos, outra aqui para o Sati, né? Então, a primeira pergunta para o Carlos é porque a gente está num curso relacionado à conservação local, né? A promoção da conservação. Pensar a conservação local, as suas estratégias. E, então, quando o Carlos, você mostra a unidade de referência de recursos genéticos, né? A gente fica num grande preocupação da gente estar linkando, né, as estratégias, especialmente dos bancos locais de hortaliças tradicionais, da implantação desse esforço que o Nuno está fazendo dentro do projeto Inovagro, em parceria com a rede na Chapada, de implantar, na nossa forma de falar, os bancos locais de hortaliças tradicionais, que são unidades de referência, que já foi colocado em 4 locais, com a própria, quem recebe, os compromissos de quem recebe esse material. Então, eu queria te perguntar, como que você vê, Carlos, a possibilidade da gente construir um protocolo de funcionamento dessas unidades de referência, para que o agricultor que for receber 40 variedades de hortaliças tradicionais, ele também tem um compromisso, enquanto unidade de referência e banco local das PANCs, de estar mantendo o material vivo e multiplicando esse material e disponibilizando para os seus vizinhos, para os agricultores locais. A minha pergunta para você é nesse sentido. Como que você vê que pode ser construído esse pacto local com relação ao compromisso do agricultor, que é unidade de referência em recursos genéticos? Outra pergunta vai para o Sati, né? Eu adorei, eu acho que os processos históricos da construção de tudo é muito importante, nós temos que nos atentar a isso e dizer que a feira é um método de promover a conservação local. A gente que estuda a feira há muito tempo, então a feira é um método, o fortalecimento das redes de guardiões, os bancos locais de agrobiodiversidade, os kits que se distribuem de sementes crioulas, são métodos de promover a conservação local. E a feira, ela é a semente em movimento, né? As sementes crioulas em movimento. Como se pensar numa feira representativa da Chapada dos Veadeiros, ela em movimento, sendo abraçada por outros municípios da Chapada? Como que se poderia planejar um futuro dessa feira em movimento também, suportada pelas sementes e guardiões em movimento? Era isso. É isso? Vou lá, Sérgio. Então, deixa eu falar logo, senão eu esqueço. Eu sou mais novo há mais tempo, né? Aí eu esqueço um pouco as coisas. Então, Terezinha, como é que eu vejo essa questão? Tem a minha visão, né? A visão da rede não é a minha, né? A visão da rede é quando se junta, é a que está aqui, por exemplo. Agora, né? Então, assim, né, o que eu vejo? Né? A gente não tem, por exemplo, eu sou do Instituto Avaliação. Esse trabalho está sendo conduzido pelo Instituto Avaliação. O Instituto Avaliação não tem assim, capacidade, até tem, porque tem agrônomo lá, tem Arthur, tem eu, tem Guilherme, tem outras pessoas, mas não tem pegada com sementes, tradicionalmente. Não tem nenhum trabalho com uma feira de semente, com um resgate de uma semente, alguma coisa assim. Então, como é que eu vejo? Né? Na rede hoje, quem é que tem esse trabalho?
e que está, né? Eu acho que ninguém melhor do que, né, o Centro de Recursos Genéticos você representa aí, né? E você mesmo em si, né? Que a rede tem isso, né? Tem os dois lados, o institucional e o pessoal, né? Então, eu vejo dessa forma, sabe, Terezinha? Construir protocolo é fundamental, maravilha. Como é que a linha? Não sei, você tem que dizer. Vocês da Embrapa, hoje, dentro da rede, na ação do projeto, tem mais protagonismo do que o Instituto de Avaliação, que estamos aqui interagindo e falando, a rede é isso, a rede está aqui, vamos chamar mais gente. Então, a gente faz esse papel, vamos chamar mais gente. Chamamos a Emater, chamamos, né? Fomos chamando, né? Organizações, como também chamamos várias organizações agora para esse curso, né? Então, é dessa forma que eu vejo, né? Então, assim, hoje, dentro da rede, quem mais que pode interagir fortemente com vocês? Né? É essa unidade de referência que a gente reconhece, não é do Ecoforte. Tanto é que a Embrapa também reconhece referência ali. E eu acho muito interessante quando você fala assim, né? Como é que a gente vai deixar, então, agora as flores da dona, né? Da mocinha de fora, só porque agora é semente do mazão ou da mocinha? Não, é tudo, claro. E eu vejo recurso genético, né, Terezinha? Não só semente, né? A gente tem sempre a semente como... Porque é esse nome, né, que é a origem. Mas é tudo, é recurso genético de toda forma, né? Quem mais na rede pode interagir com você? A Cerrado, lá em Brasília e aqui, que sou eu. É a organização que eu represento. Eu trabalho com punk, eu trabalho com adubação verde, eu trabalho com a coleção de banana, que é assim, né, um apêndice da minha coisa, mas eu trabalho com várias coisas lá, né, com sementes, com produção de sementes, de mudas de banana, dessas bananas, dessas variedades tradicionais. Trabalho com material tradicional, né? E assim tem outras organizações que, né, que podem estar interagindo com a Embrapa nessa área de sementes. E aí se constrói essas pequenas redes entre essas organizações. A UEG tem todo interesse, são estudantes, são alunos, eles precisam estar ligados nessa rede, bem próximos, né? E assim, eu acredito que vai, sabe, Terezinha? Então, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, né? Uma unidade de referência, a gente referenciou uma determinada tecnologia social, a princípio. Quando às vezes a gente está trazendo uma tecnologia social de outro lugar para cá também. Mas normalmente são tecnologias de fácil apropriação, né, que a gente está trabalhando. Então, tecnologias sociais. Quantas mais tiver dentro daquela terra que a gente está procurando justamente essa estabilidade, como vão as várias coisas, ou seja, eu acho semente básico. Todo mundo tem que entender semente. E eu acho que todo mundo tem que saber melhorar o seu milho. Eu aprendi isso no curso da Embrapa o ano passado, no finalzinho. Caiu a ficha. 30 e tantos anos depois de formado. Então, é importante todo mundo saber de determinadas coisas que são básicas. Essas, para ser agricultor e não tomar, né, o tempo todo, né, prejuízo e tudo mais, como eu mesmo fiz agora uma experiência por 2 anos. Foram 2 anos de prejuízo. Não é simples, não é fácil. Né? Então, eu acho que é muito importante, sabe, essa complementaridade que você está colocando. Porque isso também vem muito no sentido da segurança alimentar, que é outra questão preconizada para a gente atingir esse bem-estar social, né? É isso aí. Antes de responder a primeira pergunta da Terezinha, eu gostaria de me meter só um pouquinho nessa pergunta que ela fez para o Carlos, até porque eu participo do IBC. O IBC foi um desses bancos comunitários apoiados pela Embrapa com relação a punks. E os outros foram o SEB, né, a escola lá de Cavalcante e o EHC. Então, assim, eu acho que, bem colocado pelo Carlos, a rede, existe uma diferença entre o projeto rede, que é a estruturação coordenado e orientado pelo IA, hoje, como instituição, e a rede em si. Então, depois que a rede estiver estruturada, que é esse projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil, a rede continua existindo. E aí a gente tem como objetivo montar um conselho gestor. Mas o conselho gestor é só um conselho de coordenação, de orientação. A rede decide por si só. Então, no caso desse protocolo para a condução desses bancos, eu acho que o mais ideal seria convidar os representantes dessas instituições
e a gente acordar coletivamente como que seria esse protocolo. Isso. Por exemplo, alguma das variedades que a gente recebeu da Embrapa, a gente perdeu. Pela seca, pela falta de água, a gente perdeu algumas. Quem sabe dentro dessa pequena redezinha aqui de guardiões, a gente já não recuperaria, sem ter que demandar novamente a Embrapa. Então, um protocolo local coordenado pelos representantes de cada uma dessas instituições. Acho que é o mais legal quem está diretamente envolvido. E a gente tem trabalhado assim, sabe? A gente busca, a rede não tem um CNPJ, não é mais uma instituição, ela é a soma de todas as instituições. Então, assim, quem define é a própria rede. Por isso que a reunião anual ela é soberana. Aí vai definir qual é o horizonte, quais são as ações prioritárias. Juntou duas instituições ou mais da rede, é a rede acontecendo. Então, não precisa fazer necessariamente uma reunião da rede para definir uma ação em rede. Exemplo está acontecendo agora, a Chapada Solidária. São várias instituições que estão nesse trabalho de adquirir cestas e doar para o pessoal carente aqui da região. E ali tem várias instituições que pertencem à rede. Então, é uma ação também em rede. Então, gostaria de deixar esse exemplo. E com relação à Feira de Sementes, esse sempre foi um sonho, né, da gente poder levá-la para outros municípios. Aqui já tiveram outros eventos que foram itinerantes, como o Encontro de Povos da Chapada, que aconteceu em todos os municípios aqui da Chapada. A grande dificuldade é que a grande maioria das pessoas que coordenam e que coordenaram as feiras, elas estão aqui em Alto Paraíso, e aqui tem um fluxo maior de informações e de recursos. Mas o grande sonho, inclusive, como eu falei do Aleph, um dos grandes sonhos dele era que essa feira fosse itinerante, passasse a acontecer em outros municípios. Para isso, começa a gente pensando quem poderia, como, onde, de que forma. Então, eu sou super a favor, e na hora, a gente esse mês deflagra essa pré-organização da feira, né, pensando num cenário mais otimista, e aí a gente começa a falar dessa possibilidade também. Maravilha. Tem mais um tempo aí, se alguém quiser fazer, a gente pode estender um pouquinho, mas para mais perguntas. Eu tenho, assim, primeiro, parabenizar, né, todos pela abordagem, assim, confesso que, para além da apresentação das redes, especialmente a sua, Sati, esperava também que colocasse um pouco mais essa questão dos próprios desafios mesmo, que a conservação das sementes crioulas, para além, assim, dos espaços das feiras, como um espaço de afirmação, mas, assim, as estratégias bem que os camponeses, os agricultores acabam desenvolvendo, assim, né? Digo isso porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema muito sério aqui por conta do avanço aí do agronegócio, da consolidação dele através da estrutura da produção de soja transgênica, mas também a questão do milho, né? Para nós aqui o milho é uma das principais espécies assim que os agricultores conservam, multiplicam e utilizam para sua subsistência, né? E a gente tem, em parceria com a Embrapa, aqui monitorado há alguns anos essa questão da contaminação por transgênicos, né? E é muito assustador, a gente muitas vezes tem os dados e não sabe muito o que fazer, às vezes, com esses dados, porque a gente tem um certo medo de colocar isso também para fora, assim, por vários motivos, né? Por conta das empresas, né? E também por conta até de ter uma desqualificação, muitas vezes, desse trabalho. Então, a gente está tendo muito problema aqui de contaminação desses materiais de milho crioulo, e a gente poderia citar N formas técnicas assim, para conseguir resolver esse problema, mas o que a gente tem visto é que, infelizmente, se não tiver uma mudança no modelo agrícola, né, de produção, tu pode ter 1000 técnicas selecionadas, um arcabouço de técnicas, que, infelizmente, em algum momento vai ter algum problema no que tange essa questão da contaminação. E a gente tem acompanhado há uns 5 anos, assim, o crescimento é assustador, e muitas vezes essas feiras, infelizmente, acabam sendo, quando a gente não consegue ter um controle, uma política pública de controle disso, acaba sendo, às vezes, algum foco até de distribuição disso. Então, acho que essa preocupação no que tange às feiras, a gente precisa ter um olhar para isso, né? Porque
me preocupa isso, né? Que as feiras, ao mesmo tempo que é um dos espaços mais ricos que tem de distribuição de sementes, de confraternização e de troca, também tem esse risco, né? Então a gente tem se preocupado e tem observado isso nos últimos anos. Bem colocado, Joshua. A Nina falou que tinha uma pergunta. Se quiser fazer, Nina, a gente responde em bloco depois. Acho que é melhor, né? Com o adiantado do tempo, Sim. a gente faz junto. É bem rapidinho. Bom, primeiro, dar parabéns a todos os dois, porque as apresentações foram excelentes. Deu para a gente ter um visual, assim, do que é a rede hoje, né? As unidades de referência, os grupos. E aí, queria perguntar para o Carlos se essa informação já está disponível, se a rede já tem um site, como é que a gente faz, porque é super precioso isso, né? Essas informações aí, da gente poder acessar e divulgar também a rede, saber onde estão essas informações. E Sátia, a apresentação foi excelente, você deu um histórico aí muito, muito legal, gostei demais. Não sei se todas essas informações já estão no blog da feira, senão já te desafio a complementar isso, porque isso é um registro histórico super importante, né? Essa riqueza toda. E vamos ver se um dia a gente consegue voltar naqueles questionários lá e dar uma sistematizada, né? Não, nem sei onde andam esses questionários, não sei se tem você, mas a gente podia tentar voltar aí e complementar essa informação. E essa questão da feira itinerantes, desde o início era um sonho, né? Que outros municípios abraçassem. Quem sabe, esse ano que tem o recurso da rede, sempre um problema foi recurso, né? Porque das pessoas que a gente acabava fazendo em Alto Paraíso, porque tinha as pessoas ligadas ao UNB, que já estavam trabalhando, recebendo para isso, então isso entrava como um projeto da UNB, era mais fácil, tinha toda uma equipe de pessoas já trabalhando, que a gente parava tudo para fazer a feira, então essa questão do recurso é uma questão, e quem sabe, né, já que tem o projeto da rede, né, se não rola, pelo menos para modificar um pouco. E parabéns, Carlos, você foi o primeiro que falou da história da rede, teve essa persistência, fez o primeiro projeto que não deu certo, mas continuou nessa batalha aí da rede existir, e agora está aí, né? Ela está fortalecida, a gente vê que tem uma estrutura. Muito bom saber que a coisa agora decolou. Eu acho que terminando esse projeto, a rede já segue com pernas próprias, né? Legal, muito bom mesmo, gente, saber essas notícias. É isso. Quer responder primeiro, Carlos? Pode ser. Então, Nina, dentro do projeto tem aquele Mapas Agroecológico, né, que é uma plataforma de comunicação, né, da rede, onde vai estar tudo, né? Tem um site, eu acho que esse mapa está dentro do site, eu não sei exatamente. Está tudo em construção. Hoje aqui tem o Marcos, que está aí, que é com essa área de comunicação, mas, por exemplo, um mapa que cuida de disponibilizar informação, fazer umas notas, uma série de coisas, e por enquanto ainda no site do IA, mas a gente está agora criando o site realmente, aí o site também pode falar alguma coisa, quando a gente for falar, está criando o site e ele que agora está cuidando dessa parte dos mapas agroecológicos, né? O Marcos vai fazer a disponibilização em campo, mas essa construção toda está com o site comigo, um pouco só observando mais. E principalmente o DAX, que está aí nessa parceria com a gente também, uma super parceria colaborativa, né? Então a gente tem uma série de formas para estar disponibilizando esse material, o que está acontecendo, essas informações. Por enquanto, aí no grupo, eu disponibilizei a apresentação da rede, que não foi essa que eu fiz hoje. Essa de hoje eu já puxei um pouquinho para microbacia e outras coisas, que é uma mais completa, inclusive. Está lá, querendo divulgar, inclusive, com um projeto, porque eu acho que a gente precisa estar construindo e fortalecendo mais a rede, né? Não o projeto em si, né? Então, ver o que do projeto filosoficamente atende a rede e divulgar dessa forma, né? Pela rede, realmente. Eu acho que a rede tem que ser o tempo todo fortalecida, né? É isso. Só responder rapidamente aqui a pergunta do Joshua. Bom, o desafio está posto ainda. A gente tem muitos desafios. Um deles é institucionalmente falando, assim, como a Nina bem colocou, a gente trabalhou durante 7 anos no Centro UNB Cerrado
E aí, com isso, a gente começou esse trabalho, começou essa identificação, começou, inclusive, a defesa, né, da manutenção das sementes crioulas, a divulgação da importância. Só que aí acaba o apoio, a gente sai da instituição até recomeçar esse trabalho. Tentamos novamente, junto ao Instituto IP-Artes, que é um instituto ligado à Secretaria do Estado de Educação aqui em Goiás, com uma sede provisória aqui em Alto Paraíso. Durante quase 2 anos, a gente refez esse trabalho, retomou de alguma forma. Tivemos o apoio deles para realizar a 8ª Feira de Sementes. Fizemos uma imersão no sertão, que é uma área de grande potencial da agrobiodiversidade, que pouco vem, são os agricultores mais tradicionais, as famílias mais tradicionais. E esse é outro desafio, porque assim, muitos dos agricultores que vieram para cá, para os assentamentos, eles perderam culturalmente as suas relações com a agrobiodiversidade. Então, assim, um diferencial é o Mazão, que já foi citado aqui, que ele trouxe sementes da Bahia e sempre que vai ele resgata algumas sementes. Então, ele mantém viva essa cultura. Muitos agricultores perderam isso. Então, o primeiro passo é o resgate dessa cultura, o resgate dessa importância. Então, assim, quando você fala, realmente falta muito disso ainda no nosso trabalho aqui. A gente acredita que com a presença da Embrapa, a gente vai conseguir avançar nesse ponto de valorizar, né, a manutenção das sementes crioulas na mão dos agricultores, na terra, plantada, ano a ano. Então, tem muito a ser feito ainda. Então, a dificuldade é muito grande. Recentemente, o ano passado, a gente apresentou no Encontro de Pesquisadores do Centro NB Cerrado o avanço nos últimos 30 anos do agronegócio por mapas, um histórico de mapas, e a gente vê o quanto esse agronegócio está vindo aqui em direção à região norte, né, do Goiás, não só em Alto Paraíso, mas a gente percebe, por exemplo, na região do assentamento Silvio Rodrigues, o avanço desse agronegócio em torno desse assentamento. Hoje ele está ilhado por plantações, monoculturas. Então, assim, a gente tem um grande desafio, o desafio ainda está posto. Então, a gente imagina que é possível a gente avançar muito, mas para isso tem que ter esse trabalho em rede. Aí a grande importância da Emater local, que continua fazendo um trabalho de divulgação das sementes crioulas. Então, isso é importante a gente dar os braços em instituições que estão um pouquinho mais firmes, porque vira e mexe, uma dá uma capengada. Então, essa é a importância da coisa da rede, a gente ir mantendo juntos para a gente continuar esse trabalho. Mas confesso para ti, Joshua, que tem muita coisa ainda a ser feita, principalmente nessa questão da valorização cultural, dos agricultores entenderem a importância que é a semente crioula na mão deles, e não ter que estar adquirindo semente a cada ano que vai plantar, ter que sair comprando semente, sabe lá de onde. Bem colocado a tua fala. Se alguém quiser fazer outra pergunta ou comentar alguma coisa que a gente falou, o próprio Joshua, a Nina, fica à vontade, tá? Temos mais um tempinho. Alô? Alô? Oi. Queria fazer uma pergunta, seria mais para o Carlos, eu acho que ele fez a apresentação sobre a rede, né? A gente sabe que trabalhar em rede, principalmente pensando em uma abrangência territorial, é um desafio, né? Aqui na rede Sementes do Xingu, a gente tem esse desafio, né? A gente trabalha com 17 municípios, e capilarizar essas ações, ou seja, colocar no chão, é um desafio maior ainda, né? E daí eu queria saber como é que a rede Pouso Alto pensa nessa estrutura mais da organização na base mesmo, com os agricultores, né? Aqui na rede Sementes do Xingu, a gente faz isso com a formação de grupos, né? Então, cada grupo ele tem uma organização interna, tem uma liderança, que são os elos, que a gente chama, né? Que facilita muito esse trabalho e a comunicação entre a estrutura, digamos, administrativa da rede e a estrutura de quem está no chão mesmo, né? Na base.
Então, facilitou muito depois que a gente conseguiu estruturar essa organização. Então, eu queria saber como é que está sendo pensado isso também, né, na rede que está sendo formada agora. É o William, né? Então, olha... João Carlos que perguntou. Falou, João Carlos, se eu não me engano. Ah, João Carlos. É que eu não vi quem estava falando. Então, João Carlos, né, é o seguinte, a gente tem algumas estratégias, né? O projeto, quando fala de recurso genético, a gente fala que é uma das inquietações nossas e tudo, a gente traçou várias estratégias. Uma delas foi ter no recurso da gente destinado para a compra de semente, uma quantidade razoável de semente que a gente tem disponível para trabalhar com essas variedades crioulas, para fazer testes varietais, para fazer produção de semente crioula, para distribuição posterior, e para fazer as pamonhadas, que é a ideia da gente. Né? Então, a gente acredita que se a gente tiver um trabalho um pouco forte, tanto na pegada cultural, junto com a da produção, né? Então, essas pamonhas, por que não volta a fazer pamonha? Antigamente se fazia pamonha sempre. O que precisa fazer pamonha? Juntar todo mundo. Hoje está meio difícil. Né? Mas a gente já fez 2 pamonhadas aí. E foi uma coisa que saiu assim sem muito esforço. Né? Porque a própria pessoa que está com milho, produzindo milho novo e tudo, e que está interessado em estar em rede, ele vai fazer isso. Então, a gente acredita que isso seja uma coisa forte. A gente fazer sempre, trabalhar sempre essa coisa gastronômica, essa coisa mais... Né? Então, todos os cursos nossos, a gente nem que compre milho para ter na alimentação, tem milho. Tem o cuscuz, tem não sei o quê, tem o milho, porque é uma coisa sustentável. Então, toda a parte de alimentação dos cursos que a gente faz, tem essa parte também, ligando ao recurso genético possível de ser sustentável, possível de ser resgatado, de ser incentivado. Por outro lado, na nossa organização, a gente tem uma matriz que a gente está construindo de grupos de mulheres, com essa pegada justamente semente também. Todos esses grupos vão estar recebendo um pouco de semente, sim, e recebendo, por tabela, a relação com a Embrapa com semente. Isso já é novidade aí para a Terezinha, mas é isso, né? Todos esses grupos... Agora, quem é que vai conseguir segurar um pouco essa onda? Não é o Instituto de Avaliação, que tem um ano, não tem nem um ano aí para frente de projeto. Mas a Embrapa tem 3 anos de perspectiva. Então, se a gente consegue agora, nesse esforço do Instituto, botar esses grupos mais ou menos organizados, e aí a gente precisa, inclusive, que alguma organização venha e mobilize esses grupos, continue, né, traga mais uma semente, faça suas feiras de semente. Quem sabe esses grupos de mulheres vão fazer pequenas feiras de troca de sementes, vão ser grupos de guardiãs, eu não sei. Aí também já vai mais para a expertise mesmo do Senagem, de Embrapa, Terezinha aí, que tem essa, né, essa pegada já também com essa estratégia, pode inclusive complementar aí para você. É isso. É isso? Mais alguém? Já estamos 12:30, né? Apareceu uma nova pessoa aqui. É, a Claudinha chegou. Só para dar um oi para todo mundo aí. E aí, nos outros dias, a gente vai conversando como é que nós estamos começando a organizar essas coisas, as conexões entre as pessoas. E agora eu estava no meio da vila e, gente, é incrível, o povo tem que plantar sua comida mesmo, vamos fazer até uma organização urbana para isso. Então tá, gente, não vou alugar muito, que estou chegando agora de uma peia aí. Então tá bom. Muito lindo que o Sati contou aí, muito lindas as feiras, são muito importantes. Então tá. Cláudia é uma figura muito legal. Alguém mais? Beijo, Claudinha. Posso só fazer uma observação rapidinho? Sim.
com relação a essa questão, né, da cultura, porque, na verdade, essa questão, né, como foi falado, da semente, ela é uma questão de uma mudança cultural, já que não existia a cultura, né, estava morrendo, não é que não existia, estava morrendo essa cultura na Chapada, né, ou... Cortou, Nina. Ou talvez, não sei, o som, é que a internet aqui não está muito boa. Mas, então, se a gente vai para as comunidades camponesas mesmo, mais tradicionais, como o Sertão, por exemplo, a Selma fez um trabalho lindo sobre as sementes crioulas, como isso faz parte de toda uma cultura, que muitas vezes, num assentamento, que a gente tem pessoas que vêm de outros biomas, que tiveram tempo passando pelas cidades, né? Porque a gente vê que nos assentamentos, a maior parte das pessoas tem uma origem camponesa, mas ficou muitos anos longe do campo, quer dizer, então a gente precisa mesmo um resgate cultural. Isso requer um tempo. Então a gente sente que nesses 10 anos de Feira de Sementes, já essa cultura começa a mudar. Agora, com certeza, como falou o colega, se a gente tem um trabalho mais sistemático de criar os grupos, isso vai mais rápido. Mas até para criar esses grupos, as pessoas têm que estar naquele ponto de entender a importância, né? Senão a coisa não funciona muito. Talvez agora, nesse momento que a gente esteja no momento mesmo das pessoas estarem preparadas para fazer um tratamento mais intensivo da questão, né? E eu acho, gente, que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, é o que o Claudinha falou agora, é um momento riquíssimo para a gente entender a importância disso, né? Então, em todos os lugares, quer seja no campo, quer seja na cidade, a gente tem que entender a importância da gente produzir o alimento em quantidade, em qualidade, para abastecer os centros próximos, né? Então, eu acho que é uma luta nesse momento, da gente incentivar o consumo do produto agroecológico, né? E eu acho que a questão da saúde, nesse momento, está trazendo para a gente de forma muito clara e muito importante como é bom a gente comer um alimento que tem saúde, que oferece saúde. E esse é o alimento agroecológico, nem é o orgânico. Então, a gente não está falando só de não usar agrotóxico, mas a gente está falando de um alimento onde o cuidado com o solo foi especialmente importante, onde a gente tem um solo rico, onde a gente tem os alimentos ricos em micronutrientes, né? Eu tenho procurado muito pesquisar isso, análise desses alimentos, que ainda tem pouco isso, e eu acho que a gente precisa divulgar muito a importância das pessoas passarem a consumir do agricultor agroecológico e aquele que está próximo. Estou tentando fazer esse trabalho com o sindicato lá da UNB, para a gente, a partir do sindicato, a gente divulgar para as populações urbanas a importância, nesse momento, da gente investir na agricultura agroecológica, né? Então, eu acho que para a gente observar esse momento da pandemia, esse movimento da busca pelo alimento saudável, da necessidade do alimento estar próximo. Quer dizer, se a gente tem uma crise dessa, se ela se prolonga, a gente vai ter dificuldade de abastecimento. Isso é uma consequência natural, né? Se a crise se prolongar. E eu acho que a gente poderia, numa dessas aulas, a gente tirar um tempinho para a gente discutir esse momento da pandemia, porque é um momento em que a gente precisa preencher essa lacuna de apoiar a produção agroecológica, de incentivar o consumo e a produção agroecológica, né? Eu estou bem preocupada com isso e acho que a gente tem que investir nas duas pontas, porque não adianta a gente incentivar as pessoas a consumirem se a gente não investe no agricultor. E a gente sabe que o agricultor ele tem pouco financiamento, o Estado não apoia, não financia, então temos que ficar de olho nesse PAA, né, que diz que a ministra liberou 500 milhões para um PAA para distribuir para as pessoas carentes. Eu não sei se isso já está valendo. Eu estou em contato com uma professora da UNB que está fazendo essa pesquisa. Assim que souber, isso deve ser mais divulgado. Eu acredito que não tenha saído o edital ainda, mas a gente pensar como é que a gente injeta recurso no agricultor para ele produzir, né? E precisamos incentivar isso. É um momento realmente da agroecologia dar o pulo do gato. E a semente é fundamental nesse processo. Então, a gente não perder esse timing aí, né, de investir nisso aí, na agroecologia e principalmente na semente. É isso. Muito bem colocado, Nina. É importante a gente retomar isso aqui. A gente vai ter uma atividade mais para o final do curso, que é uma fala do DAX, que é uma iniciativa chamada Mercado Comum, que já é uma forma de apoio diferenciado à agricultura familiar, à agricultura local,
e territorial daqui da região. Então, fora isso, eu falei da Cesta Camponesa, que é uma ação também ligada à cooperativa Frutos do Paraíso, que também é um misto, assim, parecido com o CSA, mas uma alternativa que a gente tem encontrado aqui na região. Então, acho que a gente tem que buscar não só esses apoios de formas governamentais, mas o apoio também direto também. A comunidade, nós consumidores que consumimos e queremos esse alimento de qualidade, a gente investir diretamente no agricultor. Então, acho que a gente tem que buscar essas novas formas de apoio financeiro, inclusive à agricultura. Muito bom, fico à disposição aqui. Eu queria só fazer um comentário em cima do que a Nina falou. Eu participei ontem de uma roda de debate também, com pessoas que trabalham com comunidades indígenas, povos de terreiro, e a percepção da pandemia, ela traz muito forte essa questão da urgência de fortalecer os sistemas agroalimentares locais, né? E dentro disso, as sementes crioulas são fundamentais. Informar que na próxima aula, né, da semana que vem, a gente vai estar trazendo também os esforços com relação à conservação de sementes em bancos de germoplasma e os métodos de promover a conservação local. E como que a gente pode estar fazendo esse casamento dos bancos governamentais estarem apoiando as iniciativas locais de conservação in situ on farm, né? Então, a gente vai tratar desse tema no próximo módulo, né? Com a participação da Marília, e eu também vou estar ajudando no diálogo. Tati, eu gostaria de te parabenizar pela apresentação, por esse levantamento histórico aí das feiras da Chapada. A gente também tem um trabalho aí de longa estrada com as feiras lá das sementes tradicionais do povo indígena Craô. E vendo a sua apresentação, a gente vê assim, o tamanho da mobilização que foi feita. Participei de algumas feiras, essa do produtor, bem lá no início, assim, como participante mesmo. A gente vê que é um trabalho que reúne assim, muitas pessoas engajadas, né, e apaixonadas pelo tema. Enquanto eu assistia a participação do curso, coloquei o celularzinho aqui debaixo das minhas sementeiras, e eu já produzi aqui uma porção de mudas. Essas mudinhas aqui, elas são frutos de sementeiras que eu vou fazendo, de frutas que eu consumo, de coisas que eu consumo de boa procedência. E isso foi crescendo. Eu comecei a fazer isso no cantinho da copa lá da Embrapa. Daqui a pouco comecei a fazer aqui em casa, olha só. Isso aqui tudo são bacias de sementeira. Essas sementeiras, elas não me dão urgência nem pressa para fazer as mudas, porque elas vão se acomodando ali. Quando eu tenho tempo, eu faço. Aqui, ó, são mudas de ipê, de manga lá do Craoda, quando a gente foi lá para a feira, acerola, maracujá, abacate. Isso aqui tudo é fruto de romã, de frutas que eu consumo e que vou fazendo. Então, assim, é um trabalho que começa em casa. Esses vasinhos aqui são de compostagem de folhas e material aqui de casa mesmo, com a terra. E é um trabalho que a gente pode ir fazendo em casa. E é isso, também sou apaixonada pelas sementes, apaixonada por ver essa vida brotando das sementes ali. Isso me completa também, assim, como pessoa. É isso. Um abraço, obrigada. Até mais. Sati, Terezinha, rapidinho também. Quero parabenizar o Sati, o Carlos, aí, uma ótima apresentação. E estou aqui com o Lourenço Andrade, do Instituto Aldeias aqui. Lembrar que aqui em Alto Paraíso temos um grupo comunitário de plantio, com 150 pessoas participando, né, trazendo essa estratégia, né, cultural, de organização social, para a importância dos plantios, dos quintais, né, da importância da semente, né, da conservação. E o Lourenço aqui, um grande parceiro aqui, junto aqui com a Pouso Alto Agroecologia, Instituto Aldeias também aqui, organizando esses grupos. Tem o subgrupo de punks, né, Lourenço? E dá uma saudação rápida aí também. Ô, pessoal, boa tarde para todos e todas. Então, nós estamos muito animados aqui em Alto Paraíso, porque o trabalho comunitário está se fortalecendo bastante.
E surgiu, então, um grupo que está tendo muito sucesso, que é o Plantio Comunitário. E nós criamos também um subgrupo de punks, também dentro desse movimento, e está tendo muita troca e apoio entre as famílias aqui na cidade, e nós estamos pensando estrategicamente já no plantio em áreas públicas. Nós temos uma coordenação desse grupo também, então é uma experiência bem interessante que queremos compartilhar com vocês aí. Um grande abraço, viu? Prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lourenço. Muito bom. Muito boa iniciativa. E aí, podemos começar finalizando? Já são 12h40. E aí, Terezinha já fez uma breve abordagem de como será próximo módulo. Então, acho importante a gente manter esse ritmo, manter esse fluxo. Quem puder realmente estar em sala, a gente poder trocar essas ideias e poder pensar juntos a situação atual que a gente está vivendo. Então, assim, de minha parte, gostaria de agradecer a todos e agradecer especialmente essa equipe maravilhosa da Embrapa que vem se dedicando fielmente a essa proposta. Ele realmente recurso e nova oportunidade de discussão para conversar com as pessoas do Brasil inteiro e da pulsa Está falhando. Sati, você começou a falhar, meu filho. Acho que é o horário, viu, Rafon? Começou a falhar a sua voz, o seu som. Só mesmo. Infelizmente, eu pelo menos não estou ouvindo mais nada, assim. Né, gente? Eu estou te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Às vezes é a sua internet. Eu também não estava ouvindo bem, não. Eu acho que é o problema na internet mesmo. Dele Sabe? Sumiu agora. Está tentando finalizar. Acho que ele está tentando finalizar. Então tá, Sati, a gente pode finalizar, então? Pode, isso. Então pronto, gente. Eu vou estar salvando, né? Colocando o link dessa aula lá no grupo. E vocês que apresentaram, se quiserem estar passando o PDF também, a gente disponibiliza lá no grupo para as pessoas e vamos em frente. Daqui a uma semana a gente se encontra, né? E até lá, então. E o grupo é para vocês contribuírem, né? Quem quiser continuar conversando lá, colocando experiências, conhecimentos, né? Dúvidas, aquele ambiente é para a gente estar lá se comunicando mesmo, tá bom? Um abraço. Bom feriado aí para todo mundo. Uma boa semana que se inicia daqui a 2 dias, né? E até mais. Um abraço. Até mais, viu? Abraço a todos. Tchau. Até mais. Namastê. Namastê.